O Memória Gigante de hoje recebe a pioneira, a quebradora de tabus, Lenise Doval, que em 2020 assumiu a presidência do Conselho Deliberativo do Inter, a primeira mulher na história do futebol gaúcho, brasileiro também, a assumir a presidência de um Conselho Deliberativo dos grandes clubes do país. Lenise Doval, que assumiu justamente em meio a uma grande disputa política, uma batalha política, uma eleição muito renhida entre José Aquino Fleury de Camargo e o atual presidente do Inter, Alessandro Barcelos, e conseguiu conduzir da melhor maneira possível uma eleição que foi realmente muito dura e muito disputada. Lenise, veterinária, contadora, conselheira do Inter, eleita pelo povo do clube, é agora a nossa convidada no Memórias Gigantes. Se vocês gostarem, por favor, da entrevista, e tenho certeza que vão gostar desta aula que a Lenise vai nos dar, por favor, deixe o like ao final. Muito obrigado e curtam a entrevista com Lenise Doval, ex-presidente do Conselho Deliberativo do Inter. E com a gente hoje no Memórias Gigante, Lenise Doval, né? A grande pioneira, quebradora de tabus, digamos assim, né? No Inter, que se tornou a primeira mulher presidente do Conselho Deliberativo do clube. Numa situação, né, não muito calma, né? Depois a Lenise vai contar pra gente, mas enfim, quebrando um grande tabu, né, no mundo extremamente masculino, né, que é o futebol. A Lenise se tornou a primeira presidente em 2020 do Conselho Deliberativo do Inter. Lenise, muito obrigado pela presença aqui. E eu queria que tu começasse contando como é que foi aquela situação toda para que te tornasse a presidente do Conselho, né? O pioneirismo total do Internacional e no futebol gaúcho também. Foi meio por acidente. Na verdade, eu fui eleita para a mesa do Conselho como primeira secretária. Aí, quando começou as mobilizações para as eleições de 2020, o presidente, que era o Dr. Aquino, se afastou para se candidatar, aí assumiu o Dr. Ginter. A minha surpresa foi quando o Ginter também se afastou. Até foi bem estranho, assim, porque eu não estava sabendo de nada, e recebi um telefonema do Léo Oliveira. Presidente, eu quero uma entrevista. Eu digo, o que é isso, cara? Não, porque o Dr. Ginter tá saindo e tal. Eu disse, não tô sabendo de nada. Diz ele, não, mas eu queria ser o primeiro a te entrevistar. E eu disse pra ele, pô, lembra daquela história do Fernando Henrique Cardoso e do Jânio? Não. Eu digo, não tem nada oficial, não, deixa assim, não. E aí acabou que o Dr. Ginter foi o indicado do movimento Inter Grande. Do MIG, né? Uhum. Na verdade, a chapa contemplava outros movimentos juntos, né? Uhum. Se eu não me engano, era Juntos Somos Maiores. E o Dr. Ginter se afastou. E aí eu, no susto, acabei assumindo a presidência. E foi no susto mesmo, assim, porque no começo eu estava bem assustada. Porque, primeiro... As mulheres de Uruguaiana não se assustam assim tão fácil, né? Mas primeiro por eu ser mulher, né? Mas eu acho que o que pegava mais, assim, não era só o fato de eu ser mulher, porque eu sou uma mulher diferente, sabe? Então... eu não peço a bênção, né? Aquela coisa. E aí eu comecei a apanhar. E eu me dei conta que eu não podia ficar assustada. Porque eu que trabalho com cachorro sei. A Lenise é veterinária, né? Só pra gente, né, dizer, tá? Só para lembrar que é, entre outras coisas, veterinária também. O cachorro sente o cheiro do medo. E aí ele se agiganta. Então, de forma firme, né? Mas não partindo para o embate, até que foi uma coisa extremamente estranha, porque eu tenho um gênio bem complicado mesmo, sabe? Eu reajo muito à provocação, assim, sou barraqueira. Só que naquele momento, eu não podia ser a Lenise. Eu representava uma instituição.
Naquele momento, eu era o Esporte Clube Internacional. Uhum. Então, a primeira coisa que eu tive que assimilar era a grandeza da responsabilidade que eu estava assumindo. Uhum. Então, eu tinha que me manter tranquila, pelo menos aparentemente, né? Muita gente estranhou a minha calma, mas não sabem que eu chegava em casa e dava um monte de pontapé na parede, né? Uhum. Mas ali naquele momento não podia ser diferente. Até o primeiro turno foi mais ou menos tranquilo, né? Logo que eu assumi, eu fiz uma reunião, convidei todos os movimentos. Porque foi uma eleição muito tensa desde o começo, né, Denise? Foi muito tensa a eleição, muito, né? Muito, porque houve todo aquele problema ali envolvendo o movimento Intergrande, que teve aquele racha. Aí tinha toda uma questão, assim, já uma belicosidade colocada já anteriormente, que seria aquela questão de que se poderia ou não, pela lei do Profut, o Alexandre Chaves Barcelos ou o João Patrício concorrerem. Então, o clima já estava meio bélico desde o começo do ano, né? E aí, claro, né, é a panela de pressão. Vai colocando calor, ela vai reagindo. Mas assim, ó, até o primeiro turno não teve grandes problemas, né? Porque o primeiro turno é uma coisa mais interna, ali envolve os conselheiros e tal. Não tem campanha na rua, né? Tu não vai pro pátio, né? Então, a partir dali, encrespou tudo. A partir dali encrespou tudo, embora eu tivesse pedido, né, por favor, que em nome do clube, que se mantivesse o nível da melhor forma possível, que houvesse um debate de ideias, né? Porque, de um modo geral, o torcedor, o associado, nesse caso, né, ele não se interessa muito por eleição. Sim. E, então, tinha que ter uma forma de atrair esse associado a participar da vida política do clube, porque ela influencia em tudo. Claro. Essa história, assim, de a política não entra no vestiário, a política não chega nos funcionários. Chega. Claro que sim. Chega. Não existe. Isso aí é conversa mole. Chega. Porque são os rumos que o clube vai tomar, né, Denise? São os rumos que o clube vai tomar, né? Independente quem vença, né? E mexe com todo mundo daí. Porque sempre cria aquela insegurança, principalmente que, nesse caso, não haveria reeleição. Sim. Não haveria reeleição. Então, e são 3 anos, né? 3 anos nessa vez. Agora são 3 anos, eram 2 antes. Né? Com a mudança do estatuto, passou a 3 anos para o Conselho de Gestão e o mandato dos conselheiros subiu para 6 anos. Como eu entrei na eleição de 2018, assumi em 2019, nesse período de transição, quem entrou naquela eleição ganhou 1 ano a mais de mandato. Né? Então, o meu mandato, que terminaria no final de 2022, ele vai até 2023. E aí a gestão são 3 anos, ou possíveis 6, né? Porque pode uma reeleição. Então, assim, a coisa ficou muito tensa. Muito tensa e a gente tendo que apagar incêndio, né? E sei lá, de repente até aquela questão assim, né? Pô, ela é inexperiente e tal, né? E aí a gente tendo que firmar a posição, partir para quedas de braço, né? Mas muito legal, assim, toda a condução do processo pela comissão eleitoral. O Lauro Dornelles, que presidia a comissão eleitoral, assim, foi muito parceiro. Como eu não sou da área do direito, alguma coisa eu conheço, né, em função do meu curso anterior. Mas, então, contabilidade, assim, eu sempre tive a humildade de me informar, né, pedir socorro.
eu tô com uma dúvida aqui, claro. sabe? A gente, inclusive, acabou achando vários furos no estatuto, assim, coisas que não ficavam claras, né? E a gente ter que decidir em cima daquilo ali. Mas eu esperava, na realidade, embora não exista no estatuto a figura da licença para concorrer, é mais uma questão ética mesmo, porque como a eleição é conduzida pelo Conselho Deliberativo, não é ético, né, tu estares disputando e comandando o processo, né? Houve esses afastamentos. Com a não passagem para o pátio do Dr. Günther, eu imaginei que ele fosse retornar. Qual a minha surpresa quando, 2 dias depois do primeiro turno, ele me ligou, sempre assim, sempre atencioso, sempre gentil, uma pessoa extremamente educada, sabe? E sempre me tratou com um carinho muito grande, eu tenho um grande apreço por ele. E aí ele me disse, olha, eu queria te dizer que eu estou gostando muito do trabalho que tu está fazendo, e eu decidi que eu estou renunciando. Eu quero que tu siga até o fim. Então, né, com apoio. Outra surpresa daí. Sabe? Eu digo, vamos embora. Aí teve toda aquela série de coisas e aquelas judicializações. Sim. Ali foi o momento, eu acho, mais tenso da eleição, né? Foi. As coisas que mais me marcaram naquele período, assim, foi, primeiro, aquela retirada do ar do canal dos meninos ali, da Rádio Inferno, né? Pra gente que lutou tanto pelo direito de voz, pela liberdade de imprensa, aquilo me acertou, me agrediu. Aquele dia eu baqueei, baqueei mesmo. Mas, eu achava desnecessário, porque até a própria imprensa te dá direito de resposta, como eu tive posteriormente, né, direito de resposta, porque depois eu fui acusada de golpista, de despreparada, né? Mas eu estava matando tudo no osso do peito, assim, eu só me preocupava principalmente com a minha filha, porque a minha filha estava muito preocupada, e ela ia para o Twitter, bater boca e tal, sabe? E acaba afetando quem é melhor, né? Porque estava afetando pessoas que não participaram da minha escolha. Claro, né? claro. Era um problema meu. Mas, fui eu. Lenise, tu acha que tu foi, como tu disse, atacada em algum momento por inexperiência no cargo ou por ser mulher? Eu acho que mais por ser mulher, assim. Eu já sabia que eu era uma figura bastante controvertida, né? Eu não sou batom, mas estava em tudo quanto era boca, assim, né? Porque eu não tenho aquele jeito convencional, né? Eu sou povo, né? Churrasquinho no Marinha, é tomar baculejo da brigada, sabe? É ir para arquibancada, gritar com a gurizada. Eu tenho um problema muito sério, um conflito interior muito grande entre o meu corpo e a minha cabeça. A minha cabeça tem 40 anos menos que o meu corpo. Então, eu sabia tudo o que acontecia, tudo chegava, assim, e dentro da própria mesa, essas coisas, tudo são coisas que eu tenho guardada, e eu nunca havia falado sobre isso, vou falar agora para ti. Eu sofri boicote na mesa. Foi criado um grupo paralelo, não me incluía, e eu me fazia de boba, eu fazia que eu não sabia. Isso em virtude da eleição. Não, e foi em virtude da eleição, assim, porque de cara eu vi que existia um projeto de poder. Né? E eu sempre fui a voz dissonante, mas eu não me importo de ser uma voz dissonante, desde que eu tenha direito à voz.
sabe? A gente pode não ganhar naquele momento uma disputa, uma votação, alguma coisa que a gente esteja querendo aprovar, mas a gente não pode ir naquela assim, eu vou perder, né? Não, eu vou tentar. E então sempre fui muito firme assim nas minhas posições e para quem gosta de bajulação, isso aí é complicado, porque eu não sou uma bajuladora. E aí ainda tinha mais um problema. Eu tinha um problema anterior com o presidente do clube. Então foi uma coisa muito estranha, assim, quando de repente a gente teve que se encarar, porque naquele momento ali não era o presidente Medeiros e a Lenise, era a instituição Esporte Clube Internacional. Eu estava movendo um processo contra ele na comissão de ética, ele estava movendo um processo contra mim na justiça comum. Então, tu imagina, assim... que guerra! A tensão quando ele ligou, marcando para me receber e tal, né? E no fim, a gente acabou conversando ali na frente dele mesmo, né? Eu disse, olha, agora deixou de ser a Lenise e o Marcelo, eu nunca vou jantar na tua casa, nem tu na minha, né? Mas para fora dessa porta aqui, nós temos que estar juntos, né? E ali na frente dele, eu puxei o celular e mandei um e-mail para a comissão de ética retirando o processo. E ele retirou também o dele? Ele retirou também, sabe? E aí eu digo, tá, foi feita aquela situação toda protocolar, né? Digo, agora deu. Agora eu vou coordenar a eleição, porque ele, como presidente do clube, ele não pode interferir, não tem o poder de interferir no processo eleitoral, né? E qual a minha surpresa, que naquele momento que eu mais apanhei, né, foi a pessoa que me estendeu a mão. Então, lá na veterinária, eu tinha um colega veterinário lá, que era professor, ele sempre me chamou de Poliana. Olha só, a gente também tem Polianas aqui no Voz do Gigante. Chama Alexandre Ernest. Porque eu gosto sempre de ver as coisas assim, ó, o copo sempre meio cheio. Uhum. Né? Então, nesse balanço aí de incomodação, de perdas, de ganhos, eu ganhei. Eu conheci as pessoas. Algumas eu afastei da minha vida. Outras fazem parte dela. Eu conheci pessoas muito legais, tu, assim, sempre fui super tua fã, né? E, embora a gente não se conheça pessoalmente, assim, eu tenho uma baita admiração por ti. Esses dias conheci o Luquinhas, tem o Léo, que sempre Guri bom também. Outro guri bom também. É muito, muito, muito. Como é? O Tuxinho? Tuxinho e o Leozinho, né? O Leozinho. Não, a imprensa, de um modo geral, ela foi muito acolhedora comigo. Né? Eu não posso dizer, aquele ali isso, aquele ali aquilo. Não. Ele sempre que solicitado, eu prestei as informações, o que não era da minha alçada, eu repassava para o Lauro, né? E em momento nenhum eu fui desrespeitada pela imprensa, nenhum, e também jamais desrespeitei a imprensa justamente por isso, porque eu lutei por uma imprensa. Sabe? A gente gostando ou não, sabe? A gente tem que respeitar o trabalho, é muito simples. Vai no dial, pega o controle remoto, troca de canal. Sim. Né? Mas tu tem que respeitar as pessoas por serem pessoas e por serem profissionais.
Denise, da tua experiência... Perdão, não, por favor. Não, aí depois teve mais aquele episódio, né, do final do segundo turno, que na verdade, assim, ó, eu não tenho apego a cargo. Nenhum. Sabe? Tanto que eu nunca gostei que usassem o cargo antes do meu nome. Né? Cargo a gente tem. Eu sou. Eu vou ser sempre a Lenise. Isso é que eu vou levar para mim. Mas houve mais aquela agressão, assim, sabe? De repente... Só para a gente relembrar qual que foi que está falando. A volta dos 2 membros da mesa que tinham saído para concorrer, simplesmente voltaram, fizeram uma reunião entre eles, eu e o outro ficamos de fora. Quando eu fui tentar acessar os e-mails, porque eu trabalhava junto com as meninas, né? As secretárias ali, eu nunca ocupei a mesa da presidência. Eu ficava ali na antessala com elas, trabalhando junto com elas, a gente resolvendo tudo ali. E quando eu fui tentar acessar os e-mails, simplesmente eu não conseguia entrar. Estava bloqueado já. Estava bloqueado. Aí eu questionei, e aí eu digo, agora eu vou para a queda de braço. Mas eu não fui para a queda de braço por um cargo. Eu fui para a queda de braço por respeito. Porque era muito simples, vamos fazer uma reunião, Toma, eu quero voltar, tá, beleza, sabe? Agora, dessa forma, não. Aí eu me agigantei. Eu digo, não, agora... E principalmente na questão de preservação aos funcionários, porque os funcionários estavam perdidos, eles não sabiam para que santo eles ajoelhavam. E se tem uma relação assim que eu tento sempre preservar ali, as secretárias, a Aline, a Patrícia, os meus gurizes, que eu chamo os meus gurizes da TI, o Alex, o Funchal, a gente era uma equipe, né? Sendo que eles eram o lado fraco da corda. Então, não que eu fosse muito forte, mas eu tinha que ir para o lado deles para equilibrar essa corda. Então, foi para o enfrentamento e numa sexta-feira, no sábado, houve a renúncia. Na segunda-feira tinha uma reunião do conselho e estava tudo armado ali para me destituírem. E aquela reunião, o hoje Marcelo, o anteriormente presidente Medeiros, fez questão de fazer a reunião lá do meu lado no conselho. E ele fez um discurso emocionado. Então, eu sei que eu ganhei um amigo, porque todas as pessoas que antes nem sequer me cumprimentavam enquanto eu estava na presidência, as chuvas de WhatsApp, e aquela lambeção, aquela coisa, sabe? Que hoje também já nem se lembram que eu existo. Hoje eu não estou presidente, o Marcelo não está presidente, e nós conseguimos manter uma relação de amizade, né? Se conversa sobre o clube, existe até um boato aí que eu e ele estamos fundando um movimento, ninguém me avisou. É boato só, é boato. E acho que não avisou para ele também, né? Porque é interessante que as pessoas elas não podem... Isso é que eu acho engraçado. O movimento político não existe no Estatuto. Ele não existe no Estatuto. E dentro de movimentos, como dentro de qualquer seara na nossa vida, tem pessoas boas e tem pessoas ruins. Então, a gente não pode rotular. Eu não gosto de ser rotulada. Então, eu também não vou rotular. Sabe? A gente não faz para os outros o que a gente não quer. Da tua experiência como presidente do Conselho do Inter, o que ficou assim? Tu voltaria a sonhar com o cargo, daqui a pouco até presidente do clube no futuro? Tu acha que as mulheres ainda vão demorar muito a ascender dentro do Inter, como no conselho, daqui a pouco até mesmo na presidência? O que tu pensa sobre
ascensão, essa de foi conselheiros em cargos altos de alta posição no Inter. Essa foi outra coisa assim que me motivou, porque eu estava ali representando as mulheres. O meu trabalho tinha que ser bem feito. Claro, foi destaque nacional, né? A tua ascensão, a tua assunção, no caso, né? A presidência do conselho, né? Então era uma responsabilidade enorme, porque o Inter tinha, pelo menos, não sei agora os dados, em função de toda a pandemia, inadimplência, coisa, o Inter tinha 25% do seu quadro associativo de mulheres. Né? O conselho não tem tantas assim, ainda tem poucas mulheres no conselho. Então, são quantas hoje, Denise? Lembra de cabeça? Uma vez eu acho que eu contei até, eu acho que são 32. 32 no universo de 342. 342, desculpa, 342. Porque são 300 eleitos e o restante é nato, né? É um número baixo ainda de mulheres, né? É um número baixo de mulheres. É que é um universo masculino, né? Então, a gente está rompendo barreiras, né? Tentando quebrar paradigmas, conter o preconceito, porque ele existe. Né? Pode ser velado, mas ele existe. Eu estou te dizendo, eu era famosa nos corredores do Beira-Rio. Gente que nunca tinha falado comigo, falava de mim. Uma coisa assim, inconcebível. Chegou a ouvir aquela piadinha do impedimento e coisa, não? Não sabia o que é impedimento? Não. Isso não chegou a esse nível a coisa. Não. Pelo menos não chegou em mim, né? Porque, então, eu gostaria muito, assim, de não ter sido apenas não ter sido a única. Eu gostaria de ter sido apenas a primeira, sabe? Mas tu acha que é possível, Lenise, para os próximos anos? Eu acho que a curto prazo... Difícil. Não. É difícil pelo tipo de composição, né, que tem hoje o nosso conselho. Né? Nós temos... E não é uma crítica, assim, é uma constatação. Nós temos um conselho com pessoas de mais idade, que foram criados com aquela cultura, né? Que o lugar de mulher é em casa. Até a gente andou conversando sobre isso, né? E, então, são coisas que tu tens que combater, porque também não adianta tu impor. Tá? Tu tem que construir. É como a questão isso do racismo. Isso é com o tempo também, né? É com o tempo também, né? Não é do outro. É com o tempo. Primeiro tu tem que te desligar daquela coisa que tu trouxe na tua cultura, que o teu pai te passou, que o teu avô passou para o teu pai, né? E a gente evitar de passar para os filhos da gente. Então, começa aí, para que dali para frente tu vá tentando corrigir um erro histórico, tanto em relação às mulheres, como em relação aos negros, como em relação à comunidade LGBT. A gente tem que primeiro perder o preconceito. Porque aquela história assim, te coloca no lugar do fulano. Não. Se tu não entenderes, se tu não tiver despido de um preconceito, tu não vai te colocar no lugar do fulano. Tu não vai saber o que ele sente, Sim. O que eu sinto. Que o ano passado mesmo, acho que foi no início do ano, não, ano retrasado ainda, não tinha pandemia, eu ouvi que mulher não aguenta pressão, sabe? Então eu no conselho isso, ouviu no conselho? Não, ouvi dentro do clube.
no clube. Houve dentro do clube que mulher não aguenta pressão. Então, eu até estou pensando em procurar um geneticista e fazer um exame cromossomal, né? Porque então eu não sou mulher. Porque eu duvido quem aguentasse aquela pressão que foi da forma que eu aguentei. Ah, tá, a Lenise chorou. Chorei. Foi uma eleição muito dura, né, Lenise? Foi uma eleição muito, olha, quase fratricida, né? O dia que eu vi o nome do clube ser judicializado, aquilo me doeu. Sabe? O clube sangrou. Que amor quando era para ser uma coisa... exato, quando era para ser um momento bonito, bom para o clube, né? Uma eleição com o voto do sócio e tudo, né? Aí foi de novo uma guerra, né? Como foi lá atrás em 2010, por exemplo, Luigi contra Fatato, né? Então, aquele momento ali, não foi a Lenise que se fragilizou, foi a instituição. Sem dúvida. Porque eu estava ali e me propus a fazer parte do conselho para trabalhar para o clube, pelo bem do clube. Sabe? Eu jamais judicializaria contra o clube. Foi muito pesado tudo aquilo. Aquelas semanas foram muito tensas mesmo. Mas também tem aquele outro lado, assim, que aí entra o meu lado como profissional de saúde. Às vezes é necessário que as feridas sangrem para curar, que elas possam cicatrizar. Uhum. Mas foi doloroso. Foi doloroso ali. Aí houve piadinhas, assim, viu como é uma desequilibrada, tal. Porque até então, aquela coisa, assim, de... né? Ela não tem postura. Isso eu ouvi assim, veladamente, né? Mas ela não tem postura. Eu me superei. Eu fiquei 6 meses sem dizer um palavrão. Isso aí foi descontrolando. O recorde dos recordes, né? Uma coisa... Aí deu toda aquela confusão no dia da eleição também. Meu Deus, aquele dia. Olha, assim, não foi fácil, né? Foi uma eleição muito dura mesmo, né? Muito, como eu comparo com 2010, 2011, de eleição, quando rachou o MIG, né, Lenise? Porque, olha, os tons que a gente sentia eram muito parecidos, né? E eu fico pensando assim, pessoas de um bom nível cultural, um excelente nível cultural, a maioria de um nível socioeconômico bom, se comportar daquela forma. Depois querem julgar os outros. E aí deu aquele represamento inicial ali, foi uma coisa muito interessante, até porque na verdade, houve uma falha no edital e na nossa divulgação. Porque tu é obrigado a fazer uma primeira chamada. Uhum. Então, a primeira chamada estava marcada para as 9 horas. Uhum. E tu não tem como ter quórum. Como é que tu vai ter quórum numa assembleia? E ainda mais uma assembleia que naquele momento era virtual. Sim. Então, a segunda chamada foi às 9h30. Então, só foi aberto a votação às 9h30. E nós estávamos divulgando, inclusive eu, 9 horas. Aí o que aconteceu? Sobrecarregou o sistema, porque por uma questão de segurança, tu tinha confirmação em 2 etapas. Tanto que assim, quando eu disse, declaro aberta a votação, a conselheira Mirella Ferrari estava do meu lado, ela entrou e votou. E eu estava acessando, eu já não consegui. E aquilo represou. E aí começou toda a pressão de novo. Era 4, 5 telefones de imprensa, né? Era pressão dos movimentos, pressão dos conselheiros, querendo que trocasse para o outro dia e tal. E eu tive que ir matando aquilo no osso do peito. Até porque, estatutariamente, aquele era o último dia para realizar a eleição. Sim, aí, sim, assim, também teve isso, é verdade. Era o último dia.
E o que eu pensei? Né? Porque tu é obrigada a pensar rápido. Nem que eu tivesse que levar aquela votação até as 23h59. Eu não podia extrapolar para o dia seguinte. Porque isso aí poderia haver uma judicialização. Por desrespeito ao estatuto. E aí, mais confusão ainda, né? Aí, mais confusão. E dia 31 terminava o mandato do Medeiros. Né? E aí eu fiquei pensando, meu Deus, se termina o mandato do Medeiros e está judicializado, eu não acredito que eu vou ter que parar lá naquela cadeira. Vai ser presidente do clube daí. Me bateu o desespero, tanto que eu disse pro Medeiros quando ele me ligou para ver se estava tudo bem, né? Aí eu ainda brinquei com ele, eu cheguei e disse, pá, cara, tu deve estar rindo muito, né? Desde que eu assumi, todo mundo esqueceu de ti. O Inter tá perdendo, o Inter saiu da Libertadores, ninguém mais bateu em ti, só eu que tô apanhando. Aí ele chegou e te viu, como tu pode ser presidente, tu tem até bom humor. A gente ficou brincando com isso, né? E aí eu disse pra ele, eu vou botar bonder na tua cadeira e vou te colar naquela cadeira. Eu não sei mais. Agora, a gente perguntar justamente esse ponto, e assim, até para a gente já encaminhar o encerramento aqui do Memórias de hoje, puxa vida, muito obrigado por aceitar participar com a gente. O que tu diria para as meninas, até para as coloradas, que no futuro vão ser conselheiras, daqui a pouco podem sonhar em ser presidente do conselho, presidente do clube até. O que tu diria para elas hoje, para a nova geração que vem aí, que evidentemente que a gente vai ter conselheiros no futuro, enfim, tomara cada vez mais, mas que mensagem tu deixaria para elas nesse momento, depois da experiência que tu teve? Eu deixei uma mensagem, agora não me lembro mais de cabeça, assim, no dia que eu me despedi, e assim, ó, nós somos capazes, tá? Nós podemos, e não é uma questão de disputa, não é uma mulher por trás do clube ou uma mulher na frente do clube, é uma mulher ao lado do clube. Assim como é uma mulher ao lado de um homem. Não é na frente, não é atrás. É igualdade, é respeito, é carinho, é afeto. Então, isso é que tem que ser conquistado. Né? Porque tu não pode... O grande problema é a radicalização de tudo. Tá? Eu sou feminista, tu é machista. Sabe? A gente tem que encontrar o meio termo. Em tudo, em qualquer tipo de relação. Eu cedo um pouco, tu cede um pouco, e assim a gente vai seguindo a vida. Então, eu acho que é um espaço que tem que ser ocupado, deve ser ocupado, para quem frequenta o estádio, ver a esmagadora maioria de mulheres dentro do estádio, né? Então, ela tem que fazer parte. Aliás, eu acho que todo mundo um dia tinha que ter a experiência de fazer parte da vida política do clube, até para ajudar a melhorá-la, para que o clube seja mais importante que as vaidades. Aí sim, aí nós vamos ter verdadeiramente um esporte clube internacional gigante. Perfeito. Se me permite, toda educação, um pouquinho do polianismo, né? Agora de Lenice Doval, né? Porque a gente sabe que às vezes é complicado vencer essas barreiras todas, sobretudo da vaidade, né, Lenice? Mas tomara que realmente que o dia seja assim e que a gente tenha, daqui a pouco até, por que não, 50% de mulheres no conselho, né? Eu queria ver o conselho com mais mulheres, eu queria ver o conselho com mais negros. Isso aí foi uma coisa que me encantou agora no meu retorno à URGS, porque quando eu saí não existia o sistema de cotas, hoje existe. Então tu tem um colorido bonito, tu tem histórias de vidas diferentes, e isso eu gostaria de ver dentro do Inter, porque se o Inter é o clube do povo, verdadeiramente, o povo tem que estar lá dentro. O povo não está no conselho, né? O povo tem que estar no conselho.
porque é aquela mensalidade suada daquele sócio ali que trabalha de sol a sol, que mantém o clube. Então, por que esse associado, esse torcedor, ele não pode participar ativamente das decisões do clube? Né? E nós que estamos lá, a gente tem que ter a consciência que nós temos um mandato que nos foi outorgado pelo associado. Nós temos obrigação de representar o associado, não o meu interesse pessoal, não o teu interesse pessoal. E assim deveria ser com deputado, com vereador e coisa, né? Porque nós somos ali uma casa legislativa, então essa consciência também é uma coisa que eu sinto falta nessa minha trajetória curta e explosiva, porque eu tenho 2 anos de conselho, né? E essas coisas todas eu fui observando e a gente vai pensando, vai tentando achar maneiras de mudar, maneiras de incluir, maneiras de acolher, sabe? Maneiras de abraçar. É a única forma que a gente tem de ajudar o clube. No momento em que a gente se despide de vaidade e vestir realmente essa camiseta, sabe? Com esse brasão aqui que faz o nosso coração bater e é o que nos une. O que nos une é essa paixão. É verdade, tem toda a razão. Pioneira, Lenise Doval, presidente do Conselho Deliberativo do Inter, muito obrigado pela presença aqui, obrigado pela aula, né? E que tomara que nos próximos anos o Conselho do Inter seja invadido por conselheiras também, Lenise. Muito obrigado, viu? Muito obrigado pelo exemplo também. Eu é que agradeço. Obrigada, eu falo pra caramba. Não, é uma ótimo. Geminiana. Obrigada. Muito obrigado, Lenise. Muito obrigado. Prazer te conhecer visualmente. Muito obrigado mesmo. Um abração, sucesso. Admiro muito o trabalho de vocês. Muito obrigado. E foi justamente esse trabalho diferenciado que iniciou o Vozes do Gigante, que fez que essa eleição fosse a maior eleição da história de um clube brasileiro. Foram 29 mil. Então, o trabalho de vocês é muito bom. Sempre que vocês precisarem de alguma coisa que eu possa ajudar, estamos juntos. E quando eu digo estamos juntos, nunca é uma retórica. É verdadeira, é de coração, porque eu não sou dada a querer agradar, não. Muito obrigado. Da mesma forma, as portas sempre abertas aqui também, viu? Muito obrigado. Obrigada, Leandro.